Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim fazer um vídeo aqui para vocês rapidinho, né? Como eu faço para ter o vegetal com as folhas verdinhas, limpinhas, sem pragas de cochonilhas, ácaro. Elisângela, já aconteceu ácaro, cochonilhas aqui no seu cultivo? Já, gente, mas somente 2 vezes e assim, não tive dano algum, graças a Deus. Eu tive danos uma vez na casa onde eu trabalhei que teve tríplice, né? Mas assim, eu consegui, com a graça de Deus e os cuidados, né, controlar e foi bênção, né? Mas eu vim mostrar para vocês como está aqui, olha, o vegetal, o que eu acabei de limpar, como eu faço. Eu sempre estou limpando, pelo menos uma vez por mês. Às vezes passa até mais um pouquinho, né? Eu sempre estou usando o algodãozinho, aquele disquinho de algodão que a gente compra baratinho. Então eu uso um para cada orquídea. Geralmente eu gasto 3 para cada orquídea, né? Mas se você também vê que a sua orquídea é uma orquídea saudável, não tem nada a ver você reaproveitar. Porque a sua orquídea você conhece, às vezes eu reaproveito. Eu pego o mesmo disquinho, vou lavando toda, né? Porque eu sei, eu conheço esse meu cultivo, eu sei que não tem praga alguma, né? Elas são todas bem tratadas. Não tem como eu passar uma coisa de uma para outra, né? Eu observo também. Mas geralmente, porque é bem baratinho e eu acho legal, às vezes eu troco. Mas se você quiser aproveitar, aí eu vou esfregar com o mesmo disquinho essa e essa daqui. Se as duas estão saudáveis, você conhece o seu cultivo, amém. Mas se não, se você ter dúvida, né? Ah, essa aqui teve uma cochonilha, essa daqui teve tríplice, então um disquinho para cada orquídea. Então o que eu faço? Eu umedeço bem o disquinho e coloco 2 gotinhas de detergente. Eu uso neutro, mas se não tiver o neutro, eu uso qual eu tiver, tá, gente? Eu aprendi usando neutro, depois eu não tinha neutro, eu usei aquele que eu pude, deu o mesmo resultado. Então eu esfrego todinho com o algodão bem úmidozinho mesmo, bem molhadinho, todas as folhas. Depois eu vou lá, pego este mesmo algodãozinho, enxago, tiro todo aquele detergentezinho que ficou, aquela poeira, enxago bem e aperto ele vem bem, como se diz, úmido, né? Eu aperto, tiro todo o excesso de água e vem passando novamente nas folhas da orquídea, onde ficou aquele resíduo, né, do detergente, a espuminha, né? Sempre dá um pouquinho de espuma. Aí tiro todo, né? Enxago quantas vezes for necessário o algodão e tiro todo e deixo a folha limpinha. Após secar todas as folhinhas, o que eu faço? Eu pego mais um disquinho de algodão, umedeço ele com café, umedeço e passo o café sem açúcar, tá, gente? Nas folhinhas frio, aonde me dá este resultado. Limpo, tanto faz na frente como atrás, tá, gente? Passo em tudo. Isso aqui é uma manchinha que eu esqueci há muitos anos no sol, tem uns 2 anos, olha só, o que o sol fez. E eu vou alertar vocês aqui, para que vocês venham a ter um cuidado, quando a gente for limpar, observa que vem nascendo uma folhinha nova ali, ó. Muito cuidado para não ferir essa folhinha, porque depois que ela cresce, o que você feriu, mostra aqui, ó. Isso aqui quando ela estava nascendo, sem querer eu feri a folhinha, limpando. Olha só como é que ela ficou. Tá bonita? Tá, mas tá com um machucadinho aqui, ó, né? Então essa que eu limpei também com bastante cuidado, né? Todas, né, gente? Mas quando tem essa folhinha, uma atenção maior. E queria falar para vocês também que a orquídea, por exemplo, as pessoas me perguntam se eu tenho problema com cochonilha, igual eu disse, já tive, né, gente? Eu já tive sim. Mas eu tô sempre fazendo esse procedimento, limpando, observando uma a uma, né? Essa orquídea aqui, ela tem a folha dela, é toda assim, meia, parece que é sanfonadinha, né? Diferente, né? Tá linda aí, ó. Foi o replante que eu fiz há pouco tempo, olha quantas raízes
que já tá emitindo, né? Chegou folhinha nova, tá aí lindo, olha, raiz aérea, olha aqui que linda. Então, gente, eu faço o quê? Eu tô sempre observando, limpando. Essas orquídeas aqui, ela fica na minha janela. Então, o que que acontece? Fica mais propício a poeira, né? Mesmo em casa, a gente tem que fazer isso. Porque a orquídea, ela fica ali exposta, decorando a nossa casa. Mas a necessidade de você estar limpando as folhinhas, por quê? O que acontece? Ajuda bastante a prevenir essas pragas, como cochonilha e ácaro, né? Então, a limpeza das folhas é muito importante. E outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu já passei para vocês, né? Dizendo aqui que o meu substrato, ele é bem drenado. Embora são vasos sem furo, não tem furo, olha. Não tem furo, tá vendo? Mas eu coloco argila expandida no fundo e o substrato tamanho maior. Ele é bem grande, são desse tamanho assim, ó, sabe? Então, eles são grandes os substratos. Por quê? Ajuda a drenar e entrar oxigênio até lá embaixo, gente. E rapidinho, ontem eu fiz o depósito de água nessas meninas e tirei hoje. Elisângela, mas pode, dizem que a orquídea estraga se deixar, gente, se deixar a água parada. Ou ficar fazendo rega todo dia, deixando a água parada assim, no meio. A orquídea sempre vai ter umidade no meio, tem que ter este cuidado. Então, o que que acontece? Por eu colocar argila no fundinho, quando eu percebo que toda a orquídea, né, tá bem assim, a raiz quando não tá hidratada, ela fica mais ou menos dessa cor aqui, ó, prata. Mas não quer dizer que ela não tem umidade. Tá vendo? Eu deixei isso aqui para vocês verem. Não tem umidade. Mesmo se de cima a baixo, essa raiz aqui tivesse, essa que tá verdinha, tivesse dessa cor aqui de cima, ela tá úmida. Então, vez em quando eu faço esse depósito de água. Aqui, geralmente, eu tenho feito a cada 10 dias. Porque aqui na cidade do Rio de Janeiro é muito quente. É muito quente, eu tô sempre molhando, então seca muito rápido. Então eu faço o depósito de água a cada 10, 15 dias mais ou menos, de um dia para o outro e deixo. Porque o que estava acontecendo aqui, o que eu percebi? As folhas das minhas orquídeas estavam ficando finas, mesmo eu fazendo a rega. E eu já consegui recuperar folha de orquídea murcha com depósito de água. Deixava de um dia para o outro e escorria todo o excesso. Passava, aí eu umedecia sempre aquela raiz que fica em cima, né? Sequinho, umedecia bem pouquinho, porque eu tinha feito depósito de água. Mas quando eu percebia que ela ia se secando mais rápido, eu ia logo, depois de uns 10, 15 dias, e faço o depósito de água aqui, ou a cada 20 dias. Porque, gente, a folha, mesmo eu molhando sempre, o calor aqui é tão intenso e às vezes acontece da orquídea necessitar um pouco mais de água. A gente mesmo úmido, né? Ela úmida, que ela não pode ter água acumulada na raiz, porque apodrece mesmo. Mas este substrato, por ser tamanho maior, ela não fica encharcada, o substrato não fica encharcado. Quando eu viro ela, eu tiro o excesso de água, saiu toda a água mesmo. Só o substrato que vai se manter úmido, não fica encharcado. Este substrato. Então, o que acontece? Tem pessoas que cultivam na pedra brita, tem pessoas que cultivam só na argila. Eu só não digo para fazer esse depósito de água mais vezes naquele substrato triturado. Agora, por exemplo, a Elisângela, eu cultivo a orquídea, a minha orquídea está com a folha fina, a minha orquídea está com a folha murchando. E eu estou molhando direitinho, mas às vezes, gente, a orquídea necessita de um pouco mais de água, de um depósito de água, para ela ficar com as folhas durinhas, viçosas assim, ó.
Mas mesmo você molhando, às vezes, no meu caso, eu observei que quando eu passei a fazer esse depósito de água a cada 10, 15 dias ou 20 dias, deixo de um dia para o outro, e aí tirei a água, o que acontece? Passado de 2 dias, aqui em cima começa a ficar sequinho. Eu só umedeço aqui em cima. Eu vou observando. Aí quando eu vejo que, igual por exemplo, ó, eu vou molhar só aqui em cima. Aí aqui já tá começando a ficar mais sequinho, mas embaixo, olha, tem muita umidade. E no meio aqui também. E ela está com a folha, grossinha, então não tem necessidade de eu fazer depósito de água, não. Mas quando eu percebo que as minhas orquídeas estão afinando a folha, eu faço depósito de água sim. E muitas das vezes tem pessoa que tem o cultivo em vasos de barro ou naquele tipo de Coca-Cola que é todo furadinho de plástico, né? Ou outro tipo de vaso. Aí, Elisângela, a minha tem furo, como é que eu vou fazer o depósito de água? Gente, eu pensei aqui, se eu tenho este vaso, ele tem furo, esse aqui não tem, estou dando um exemplo. Se ele tem um furo, eu vou arrumar uma vasilha maior onde eu possa colocar ele e completar de água até, né? Mesmo que a água vai vazando, quando chega no nível, sem enterrar o rizoma dentro da vasilha maior, eu vou deixar ele ali de um dia para o outro, seja de barro, seja de qual for o vaso. É o depósito de água. É arrumar um recipiente maior do que esse vaso, onde você possa colocar, por exemplo, um balde, completar até onde, sem enterrar o rizoma, sem molhar o rizoma, aliás, né? Sem molhar o rizoma, né? Tipo, o rizoma tem que a água tem que estar abaixo do rizoma. Nunca, né? Cobrir o rizoma, isso vocês sabem. Então ali eu faço, você vai fazer o seu depósito, mesmo que o seu vaso tenha furo, dentro de uma vasilha maior do que o seu vaso, e completá-lo de água e deixar ali de um dia para o outro. Se é com casca de pino, se é com telha, com argila, pedra, né, o substrato que é bem drenado, depois você vai tirar. Toda a água vai sair para aquele furinho e as folhas vão começar a hidratar. Gente, essas folhas estavam finas mesmo. Ela já ficou grossinha após eu começar a fazer o depósito de água, até eu perceber que ela tá durinha. Elas estavam verdinhas assim, mas estava fina. Então agora eu já vi que elas recuperaram, né? Depois de recuperar, eu vou fazer esse depósito a cada, por exemplo, agora, a cada 30 dias. Mas a orquídea às vezes precisa que fazemos o depósito de água assim. Mesmo você molhando, mesmo ela tendo umidade, se as folhas estiverem murchas e se as folhas estiverem finas, elas estão precisando de um depósito de água. Seja qual for o método do seu cultivo, gente. É o que eu percebo aqui. Então, o vaso tendo furo, é aquilo que eu disse. Coloque uma vasilha maior do que onde o seu vaso possa ficar. Coloque a água sem enterrar o rizoma, né? O rizoma tem que ficar assim, ó, um pouquinho. A água tem que ficar só até a raiz. Coloquei dentro do vasinho, do balde, que é maior do que este vaso. Vou completar para ele não boiar, né? A água vai completar, tanto faz dentro como fora. Ali foi feito o depósito de água. É só pensar um pouquinho, gente, ter amor, né, naquilo que a gente faz, que dá sim. E isso salvou muitas minhas orquídeas, tá, gente? Eu não aprendi com ninguém, né, a perceber que quando estava fina, eu comecei a fazer isso com uma orquídea que eu comprei. Ela estava com a folha muito murcha, aí eu fazia uma vez por semana o depósito dela. E todo dia eu molhava a raizinha em cima, porque ela estava com a raiz muito pequenininha, só tinha raiz em cima. Aquela raiz não tinha nem 5 centímetros. As folhas se recuperaram, ela está lá linda até hoje.
E ela tava murcha, 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 murcha mesmo. Então é isso, assim que eu faço. E tô passando para vocês para recuperar e ter essas orquídeas assim, ó, com essas folhas viçosas. Não importa o cultivo de vocês. Percebeu que a folha está murcha ou fina? Faz o depósito de água a cada 10 dias. Se o substrato for aquele casca de pino, o pé da brita, qual for que seja, gente, só emergir, deixar lá de um dia para o outro, a cada 10, 15 dias. Quando tira, aquele substrato que é bem drenado, a água vai toda embora e vocês vão passar a molhar só por cima. Fazendo isso a cada 10, 15 dias, vocês vão ter um resultado positivo, tá bom? Beijo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fiquem vocês com Deus. Eu tô demorando um pouquinho para chegar no cantinho de vocês. Eu tô com um probleminha aqui, tô ajudando a minha vizinha, gente. Ela tem 75 anos. Ela caiu, quebrou o ombro, né? E ela só e o esposo. Então eu tô lá, eu ajudo, eu dou almoço, eu ajeito a casa dela, e fora as obrigações que eu tenho com a minha vida também. Mas a gente tem que estar assim, sempre estendendo, né, a mão um pelo outro. Então espero vocês aí que assistiram o meu vídeo até o final. Deixe seu joinha, me ajudando nas horas. E logo, logo já tô chegando aí no seu cantinho. Quando eu chego, assisto o vídeo até o final. Tá bom? Beijo, fica vocês com Deus. Até o próximo vídeo.